Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Eu quero falar nessa noite um pouco do poder transformador da oração. A oração, ela muda tudo nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nós convivemos, na vida das pessoas que nós não conhecemos. Então, a oração, ela é transformadora quando nós realmente entendemos o que diz esse versículo que nós vamos ler e também obedecemos. Diz assim lá em Filipenses capítulo 4, 6 e 7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Palavra maravilhosa, né? Palavra transformadora. Mas ela é transformadora para aquele que entende um significado profundo. O que Jesus está dizendo? O que o Senhor está comunicando conosco aqui? Eu sei que é um versículo bastante conhecido, né? Mas o que falta às vezes nas nossas vidas é o que? Um diálogo. O diálogo que muda tudo. Quando nós temos esta visão de diálogo, de conversar com Deus, tudo muda, irmãos. Às vezes a gente demora anos e tempos para entender isso. Por isso que o Senhor está dizendo: não andais ansiosos. Porque a ansiedade, ela está em todo lugar, em todas as pessoas. Quem falar que não tem ansiedade está mentindo. Temos uns em graus mais altos, outros mais baixos. Mas quando nós temos essa visão de dialogar, conversar com Deus, tudo muda. Porque a oração é mais do que um ritual religioso. A oração é nossa linha direta com o Pai. Amém? É nossa linha direta com o Pai. É um diálogo sincero e íntimo. Coloca o nosso coração no coração de Deus. Preocupamos com tantas coisas, né? Andamos ansiosos por tantas coisas, tantos probleminhas, tantas necessidades. Aí quando você vem para esse versículo de Filipenses que diz assim: não andeis ansiosos. Não é por alguma coisinha, não. Aí está falando que todas as coisas, coisa alguma. Não andeis ansiosos, coisa alguma. Mas aí também vem uma direção de Deus. Mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, devemos apresentar a Ele o quê? Nossos pedidos. Quando nós entendemos isso, irmãos, nossa vida fica leve, apesar de todas as lutas. Nosso coração se alegra por saber que existe um Deus que te ama, que me ama, que cuida de nós, que está conosco em qualquer situação. Em meio à ansiedade e às incertezas do dia a dia, a oração ela representa, vem aqui como um refúgio de uma fonte de paz, conforme, Paulo destaca a necessidade de termos uma vida de oração constante, não apenas em momentos de crise, mas como um estilo de vida.
Quero falar aqui de algumas coisas importantes. O poder da oração na vida pessoal. Quando andamos ansiosos com vários fatores da vida, vários problemas de diversos tipos, todos nós queremos vencer a ansiedade. Quando nós oramos, devemos entregar nossas preocupações a Deus, e Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Veja o que diz lá em Pedro, 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que nós temos aqui de instruções. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele nos ensina a entregar as preocupações e ansiedades a Ele, nosso Deus, pois Ele cuida de cada um de nós. Esta palavra nos encoraja a confiar no cuidado de Deus, em vez de deixar dominar pelo medo e pela insegurança. Ensinar a confiar e entregar as ansiedades a Deus de forma ativa, porque Ele cuida de nós. Lançar sobre Ele a ansiedade sobre Ele significa entregar voluntariamente nossas preocupações, nossos medos e temor a Deus. Eu sei que parece fácil, mas é uma disciplina. Se nós começarmos a fazer isso no dia a dia, nos momentos difíceis, nós vamos perceber a intervenção de Deus em nossas vidas. Esse ato é um exercício de fé, humildade e confiança, e que se abre mão do controle e se permite que Ele, o Senhor, ofereça paz e descanso para nós. Quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa fé. Nós fortalecemos a nossa fé. Quem estava aqui no grupo dos homens, na terça-feira? Quem estava aqui? O presbítero Ricardo montou uma forma diferente. Ele pôs uma mesa com 3 cadeiras. Então sentavam aqui 3 pessoas. Irmãos, e ele disse: olha, vocês agora vão orar um pelos outros, vocês vão conversar e saber o que a sua maior necessidade, o seu maior problema, a sua maior dificuldade. Deus te abençoe, presbítero Ricardo. Achei maravilhoso. Porque o que nós necessitamos é conversar um com o outro, é dialogar, eu falar para você: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou com dificuldade nessa área. Eu fiquei com 2 irmãos aqui, não vou falar o nome deles, mas nós acabamos abrindo o coração um para o outro, falando: olha, eu preciso consertar nessa área, eu preciso ler mais a palavra de Deus, eu preciso me envolver mais, me dizer: Senhor, eis-me aqui. Que dinâmica, bom. Deus te abençoe. Achei assim uma coisa que nós devemos exercitar isso aqui na igreja. Então, conversar com o pastor Paulo para voltar com o grupo de crescimento. Porque no grupo de crescimento a gente conversa, a gente ora um pelo outro. Quem não tem saudade do grupo de crescimento da igreja? Acho que todos nós temos. A gente tem mais liberdade, a gente acaba conhecendo mais íntimo um o outro, podendo conversar, colocar os problemas. E nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós fortalecemos a nossa fé.
A oração nos lembra que o nosso poder não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É um ato de dependência que nos aproxima do Pai e aumenta a nossa confiança nele. Nós todos precisamos de paz. Tem muita gente sem paz, está nervoso, parece que as coisas não resolvem, fica agitado, muita gente corre para lá, para cá. Nós precisamos de paz. A pergunta é: como podemos conseguir essa paz? Como podemos conseguir essa paz? Aqui está a receita. Aqui está uma receita infalível em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aqui está a nossa paz, aqui está a nossa vitória. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. É a paz de Deus que excede a todo o entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Às vezes, nós precisamos voltar para a palavra e começar a viver a palavra. O Senhor promete que a sua paz, que vai além da nossa compreensão, guardará nossas emoções, nossos pensamentos, quando oramos. O que nos falta, irmãos? O que está nos faltando? Aqui, é crer nessa palavra, é viver essa palavra, é querer que essa palavra seja extraordinária para a sua, para a minha e para as nossas vidas. É colocar essa palavra como centro, como prioridade. As pessoas vêm na igreja, vão para casa e parece que nada aconteceu, né? Às vezes nós oramos aqui para as pessoas serem curadas e nada acontece. Entre aspas, né, irmão? Sempre acontece, mas a gente fica querendo que as pessoas sejam transformadas, curadas. O que está acontecendo? Será que estamos realmente vivendo a realidade dessa palavra? Será que realmente nós podemos dizer do fundo do nosso coração: eis-me aqui, Senhor, usa-me com poder, graça e autoridade? Será que não existem obstáculos? Nós estamos criando algumas situações difíceis para Deus nos usar com poder, graça e autoridade? Eu tenho aprendido isso. Graças ao Senhor que eu tenho aprendido. Humildade é o segredo. Reconhecimento que precisamos de ajuda, precisamos um do outro, é essencial. Igreja de Cristo é orar um pelos outros. As coisas acontecem quando nós oramos, quando nós estamos juntos. O poder da oração na vida coletiva é uma intercessão poderosa. Vocês nem imaginam como é poderoso quando nós estamos juntos com um propósito, com a mesma fé em oração. Coisa extraordinária acontece. Pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas. Deus falará ao nosso coração. Teremos a alegria do Senhor. A oração intercessória, quando oramos por outras pessoas, é um dos pilares da oração eficaz. Precisamos parar com muitas picuinhazinhas, com muitos detalhezinhos, coisas que Deus não está preocupado. Deus está preocupado em você dizer: eis-me aqui, Senhor, juntamente com todos nós juntos, que vão fazer a diferença, é edificar o nome de Cristo, é dizer: sai daqui, levanta e anda. Muita coisa acontece, às vezes ficamos irritados com bobeira, com coisas que não tem significado nenhum, que Deus não está nem aí. Precisamos dispor para o Senhor. A oração intercessória, onde oramos por outras pessoas, é um dos pilares
da oração eficaz. E nós temos grandes exemplos disso na Bíblia, né? Com a intercessão de Abraão por Sodoma, Moisés pelo povo de Israel, mostrando como a oração pelos outros pode mover a mão de Deus. Não pode como move a mão de Deus. Se nós nos unirmos, se nós tivermos o mesmo propósito de fé, nós podemos transformar a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas nesse barco ainda não são salvas, irmãos? Quantas pessoas aqui estão precisando de ouvir uma palavra de Deus? Eu estava em casa, acordei 5 horas da manhã, me deu uma ansiedade. Eu estava preparando essa palavra aqui, me deu uma ansiedade. Eu falei, Deus, que é isso? Que é isso, Senhor? Eu costumo às vezes acordar às 5 horas da manhã. Eu já vou orar, porque acordou 5 horas da manhã, tem que orar. E Deus me deu essa palavra. Me deu essa palavra de, olha, vocês precisam ficar unidos, vocês têm que me ouvir, vocês têm que ser instrumento nas minhas mãos. Quando estamos unidos na mesma fé e no mesmo propósito, a oração coletiva, o que é que ela faz? Ela une o corpo de Cristo. Une o corpo de Cristo. Quando a igreja se junta em um propósito de oração, o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária. Eu lembro de um pastor que eu esqueci o nome dele aqui agora, me fugiu. Ele sempre falava assim comigo quando eu conversava com ele: ô João, experimenta. Nós temos que ter o hábito de experimentarmos. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, entrega toda a sua ansiedade para mim, experimenta, faz um teste, entrega para Deus realmente, tira da sua mente e fala, está entregue, Senhor. Ele sempre falava comigo que o maior problema dos cristãos é não experimentar, é só ler, mas não experimenta. Quando a igreja se junta em um propósito de oração, o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária, como visto lá em Atos, né? Não vou ler o Atos, mas lá em Atos, quando a igreja orou por Pedro, a oração incessante da igreja pode superar qualquer obstáculo para a propagação da palavra de Deus, demonstrando o poder de Deus para intervir em situações impossíveis e a importância da intercessão faz com que a nossa fé aumenta, fica inabalável. Nós precisamos de uma fé inabalável. Atos 12, destaca-se a soberania de Deus, que age através do seu poder sobrenatural para libertar Pedro de uma prisão impenetrável, mesmo quando os esforços humanos falharam. Pessoas podem falhar com você, e vai falhar. Pessoas podem mentir para você. Pessoas podem te prometer coisas e não cumprir, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Eu aprendi isso, irmãos. Toda vez que vem uma dúvida, eu falo, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Eu falo tantas vezes para mim, que faz diferença. Deus não falha. Como que nós podemos chegar até as pessoas?
podemos chegar até as pessoas através da oração. E a oração, ela impacta. Quando nós cremos naquilo que nós estamos orando, algo extraordinário acontece, irmãos. Eu creio que muitos já tiveram experiência, né, de oração e de ver essas coisas acontecerem. A oração pode quebrar cadeias espirituais. A oração pode trazer cura. A oração traz salvação e justiça. Como várias passagens em que os irmãos oraram juntos e coisas extraordinárias aconteceram. Mas em tudo isso também existem alguns obstáculos. Vou falar só um rapidinho de alguns obstáculos que às vezes nós temos e acontece com as pessoas. Obstáculos à oração eficaz. Primeiro, egoísmo. A oração egoísta, com o objetivo de satisfazer os próprios desejos, não toca o coração de Deus. A oração eficaz é aquela feita com o coração aquebrantado e um propósito genuíno. Essa agrada o coração de Deus. Segundo, falta de fé. A dúvida e a falta de fé enfraquece a oração. Jesus ensinou que se tivermos fé, moveremos o quê? Montanhas. Não é isso que diz lá em Mateus 17, 20? Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém? Nada, irmão, será impossível para você. É preciso orar crendo que Deus vai responder. Se eu orar sem crer que Deus vai responder, não vai resolver nada. Pecados não confessados. O pecado na vida do crente pode interromper sua comunhão com Deus e, consequentemente, afetar a eficácia da sua oração. Isaías 59, 2 diz assim: afirma que as maldades e os pecados do povo criam uma barreira entre ele e Deus, fazendo com que ele esconda o rosto e não ouça as orações. A oração eficaz começa com a confissão e o arrependimento. Isso sim agrada o coração de Deus. Confissão e arrependimento agrada o coração de Deus. Eu quero concluir dizendo que devemos orar mais uns pelos outros. Quero concluir dizendo que precisamos ouvir mais uns aos outros. A palavra de Deus fala que nós somos eternos com o Senhor. Se estamos juntos aqui, estaremos juntos na eternidade. Precisamos começar a viver essa realidade agora. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me com esse poder e graça. A oração não é um fardo, irmãos, mas uma necessidade e uma poderosa ferramenta espiritual disponível para cada um de nós. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar você que entendeu o que diz aqui em Filipenses 4, 6, 7.
quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos fazer uma fila que nós vamos orar para que esta palavra nós possamos entender que não precisamos andar ansiosos. Nós temos um Deus que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades. Vem aqui à frente, irmãos, vamos orar.